Dia, bom dia. Hoje é sexta-feira e estamos aqui para compartilhar mais um capítulo desse livro abençoado. Ponha ordem no seu mundo interior. E aí, você já tem tirado algumas lições até aqui, desses primeiros 4 capítulos? Eu já havia lido esse livro há um tempo atrás, mas é aquela história, né? Sempre que a gente lê de novo, são novos aprendizados que surgem. E está sendo um momento muito reflexivo para mim. Tá bem interessante. Porque da mesma forma que eu estou passando, eu também estou aprendendo, né? E o capítulo de hoje é intitulado A Pessoa Chamada. E é bem interessante esse capítulo, porque o autor faz uma comparação entre 2 personagens bíblicos, onde que um era considerado um homem impelido, né, que a gente viu aí atrás o que é uma pessoa impelida, e o outro considerado uma pessoa chamada. Os dois foram chamados por Deus, os dois tiveram uma missão de Deus, porém um fracassou e o outro teve êxito. E é isso que a gente vai aprender aqui nesse capítulo, o que eles tinham de diferente, sendo que os dois tiveram uma missão de Deus. E qual que era a diferença então, né, entre eles, porque um fracassou e o outro não. Então vamos lá. A pessoa chamada. Em seu livro Um Baú de Camafeus, F.W. Boreham faz uma reflexão sobre a fé do pai Tomás, personagem do romance de Harriet Stowe. O velho escravo fora arrancado de sua velha casa em Kentucky e colocado num vapor, sendo levado para um lugar desconhecido. Foi um homem crítico para ele, e o autor faz a seguinte... Foi um momento crítico para ele, e o autor faz o seguinte comentário. A fé do pai Tomás vacilou. Isso parece indicar que para ele deixar para trás a tia Chloe e seus filhos, bem como os velhos conhecidos, era o mesmo que estar deixando Deus ali. Em dado momento, ele adormece e tem um sonho. Sonhou que estava em sua casa e que a pequena Eva lia para ele um trecho da Bíblia, como sempre fazia. Ele até escutava a voz dela. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E Boreham continua. Pouco depois, o pobre escravo estava se contorcendo debaixo das cruéis chicotadas do seu novo dono. Mas diz a escritora, as lambadas atingiram apenas o homem exterior e não o coração, como acontecera anteriormente. Tomás permaneceu submisso ao seu dono. Aquele tirano não pôde deixar de perceber que perdera todo o domínio sobre sua vítima. Assim que Tomás entrou em sua cabana, o tirano virou o cavalo com um movimento rápido e pela mente dele passaram aqueles expressivos lampejos que tantas vezes fazem brilhar raios de consciência nas almas negras e más. Ele entendeu claramente que fora Deus quem se interpusera entre ele e Tomás. É essa firmeza que procuramos quando queremos distinguir uma pessoa impelida de uma pessoa chamada. Na hora em que os impelidos estão rompendo em frente, eles podem até pensar que possuem essa qualidade, mas muitas vezes, nos momentos em que menos esperam, aparecem situações adversas e podem haver um colapso, mas os chamados têm uma força que vem de dentro. Possui uma perseverança e poder que oferecem resistência a golpes externos. Ou seja,
indiferente da pessoa ser uma pessoa impelida ou uma pessoa chamada, né? Que no caso aqui, a diferença é que a pessoa chamada, como ele se refere aqui, é a pessoa que está com o seu mundo interior em ordem, ou seja, a sua estrutura espiritual está bem, está firmada, está confiante. E isso não quer dizer que mesmo assim essa pessoa não vá passar por momentos difíceis, que não vá passar pelo deserto, como é muito mencionado na Bíblia, né? Mas a diferença é que ela não vai colapsar. Ela só vai passar pelo deserto. Ela não vai permanecer nesse deserto. Assim como aconteceu com outros personagens aqui que a gente já viu anteriormente, como aquele vagabundo que venceu na vida, que não tinha a sua estrutura interior fortalecida em Deus e perdeu tudo. Ele conquistou tudo, mas perdeu tudo. E também o rei Saul, né, que a gente viu, foi um homem que Deus colocou naquela posição, mas ele se deixou levar pelas riquezas, pelo poder, não tinha a sua estrutura espiritual firmada e também colapsou, né? Já a gente tem outras histórias, por exemplo, de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, só que Deus estava com ele lá dentro. Deus fechou a boca dos leões, ou seja, Deus não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões. Então, essa é a diferença entre nós termos a nossa fé bem firmada, né? O nosso interior espiritual confiante em Deus. É isso que faz toda a diferença, porque passar por situações adversas, todo mundo vai passar. Já passou, se ainda não passou, vai passar, com certeza. Mas o que importa é não permanecer nessas situações adversas. Crer, né, ter a fé que você só vai passar por ali e vai sair firme, forte, mais fortalecido do outro lado, né? As pessoas chamadas às vezes procedem dos lugares mais estranhos e trazem as qualificações mais singulares. Talvez sejamos indivíduos menos notados, menos reconhecidos, menos sofisticados. Lembremos novamente os homens que Cristo escolheu. Poucos deles poderiam candidatar-se a um alto cargo de uma organização religiosa ou de uma empresa. Não que fossem extremamente incapacitados, é que eram pessoas comuns. Mas Cristo os chamou, e isso muda tudo. Então, existem algumas pessoas que, em vez de viverem de acordo com as compulsões do mundo, são atraídas pelo aceno do Pai, que as chama. Geralmente, esses que ouvem o chamado são indivíduos cujo mundo interior se acha em ordem. João Batista é um ótimo exemplo de um homem chamado. Ele teve a audácia de dizer aos judeus que eles tinham que parar de justificar-se diante de Deus, usando de seu senso de superioridade racial e enxergar a necessidade que tinham de arrepender-se moral e espiritualmente. O batismo, dizia ele, seria uma prova de que seu arrependimento era genuíno. Não admira que as pessoas nunca tivessem uma posição de neutralidade em relação a ele. João nunca media muitas palavras, e as pessoas ou o amavam ou o odiavam. E foi um dos que o odiavam que um dia mandou cortar sua cabeça, mas só depois que ele concluiu sua missão. João, esse homem chamado, constituiu um notável contraste com Saul, o impelido. Desde o começo, João já parecia possuir um forte senso de propósito, que resulta de uma orientação celestial, proveniente do fundo do seu coração. Mas o momento em que vemos com maior clareza a diferença entre Saul e João é quando eles estão sendo atacados em sua identidade pessoal e sua convicção vocacional. Quando Saul se convenceu de que a preservação do poder e sua continuação naquela posição dependiam exclusivamente dele mesmo, como estamos lembrados, ele reagia com violência e agredindo os inimigos. Mas com João a coisa foi diferente.
Veja como ele reage quando fica sabendo que sua popularidade está para sofrer um sério declínio. Permitam-me ser um pouco dramático e sugerir que ele estava diante da possibilidade de perder o emprego. O relato a que me refiro inicia-se pouco depois que João apresenta Cristo às multidões, e o povo começa a transferir sua admiração para o Cordeiro de Deus. Alguém comunica a João que o povo, e mesmo alguns de seus discípulos, estão passando a seguir a Jesus, a ouvir seus ensinamentos e a ser batizados pelos discípulos dele. Lendo isso, fica-se com a impressão de que aqueles que foram levar essa notícia ao profeta, falando do declínio de sua popularidade, talvez o tivessem feito na expectativa de vê-lo ter uma reação negativa. Mas ele os deixou frustrados. E olha como ele responde: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui está literalmente, a forma de como se comporta uma pessoa que sabe qual é o seu lugar, a sua identidade, quem ele é, para que ele veio, qual é a sua missão, porque ele justamente veio para isso, para trazer essa novidade da vinda de Jesus. Então a missão dele estava cumprida, ele não se deixou se seduzir ali por aquele povo que estava seguindo, pelos seguidores, igual Saul fez. Saul, logo que viu ali aquele povo todo, que ele era autoridade, ele se deixou se seduzir pelo poder, totalmente diferente a atitude de João Batista. Observemos que o conceito que João tinha da vida era segundo o princípio da mordomia. Essa mordomia aqui é mordomia de mordomo, tá? Não de facilidade. Aqueles que foram interpretá-lo fizeram suas perguntas com base na suposição de que aquele povo pertencia a João, que ele os tinha conquistado para si com seu carisma pessoal, e se assim o fosse, estava perdendo algo, seu estrelato como profeta. Mas não era por essa perspectiva que João via as coisas. Ele nunca possuíra nada, e muito menos o povo. Ele pensava como um mordomo cristão, e isso é uma qualidade da pessoa chamada. A função de um mordomo é simplesmente cuidar de algo que pertence a outrem, até que o proprietário volte para reaver sua propriedade. João sabia que as multidões que o deixavam para seguir a Cristo nunca tinham sido propriedades dele. Deus as colocara sob seus cuidados durante algum tempo, mas agora as estava recolhendo de volta, e para o profeta estava tudo bem. E isso aqui não se refere só às pessoas da Bíblia, que realmente foram chamados por um propósito muito grandioso, mas a nós, em tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, na nossa profissão, no nosso dia a dia, nós temos que ter no nosso coração que tudo o que a gente tem, o que a gente faz, é porque Deus nos deu ou Deus permite que fazemos. Então nós temos que ter esse coração voltado para que tudo o que a gente faz e tudo o que a gente tem, nós somos apenas mordomos. Nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu. E se por uma eventualidade a gente vem a perder isso, é porque já estava na hora de partir para outra coisa. Deus tem algo maior, mais grandioso. E quando a gente se apega demais a determinadas coisas e perde aquilo, é um sofrimento que leva ao colapso, igual o que aconteceu com o rei Saul, Como essa atitude é diferente do impelido Saul, que se julgava o dono do trono de Israel, pensando poder fazer com ele o que bem desejasse. Quando possuímos alguma coisa, nossa tendência é segurá-la com força e tentar protegê-la.
Mas João não via as coisas dessa maneira. E assim, quando Cristo assumiu o comando das multidões, ele se sentiu feliz em devolvê-las a ele. Essa visão que João tinha de mordomia representa um princípio muito importante para nós hoje. O que as multidões eram para ele, senão para nós, nossa carreira, nossos bens, nossos dons naturais e espirituais, nossa saúde? Será que possuímos essas coisas ou apenas as gerimos em nome daquele que as confiou a nós? As pessoas impelidas consideram as coisas como sua propriedade, as chamadas não. E quando um impelido perde alguma coisa, isso gera uma grave crise. Mas quando é um chamado que perde, nada muda. Seu mundo interior continua o mesmo, talvez até melhor. Vemos uma segunda qualidade dos chamados no modo como João estava consciente de sua identidade. Vocês estão lembrados, disse ele para aqueles homens, que eu lhes falei que não sou o Cristo. E saber que não era Cristo era uma forma de saber quem ele era, e não tinha ilusões quanto à sua identidade pessoal. Isso já estava bem claro em seu mundo interior. Mas aqueles cuja vida interior não está em ordem ficam confusos quanto à sua identidade. Parecem estar cada vez mais incapazes de fazer distinção entre a função que exercem e sua própria pessoa. Para eles, o que fazem se confunde com o que são. É aquela questão quando alguém é questionado. O que você é? Ah, eu sou médico. Ah, eu sou terapeuta. Eu sou empresário. E aí que vem a confusão. Nós não somos aquilo que nós fazemos. É por isso que as pessoas que já detiveram grande parcela de poder têm muita dificuldade em abandoná-lo e muitas vezes lutam até a morte para retê-lo. E é por causa disso também que muitos indivíduos sofrem terrivelmente com a aposentadoria. Isso explica porque muitas senhoras passam por sérias crises de depressão quando o último filho cresce e sai de casa. Isso é o que a gente mais vê, né? As mães se acham donas, proprietárias dos seus filhos, e quando eles se vão, primeiro que não querem deixar, muitas, né? Fazem de tudo para não cortar o cordão umbilical. E quando mesmo assim eles se vão, o sofrimento é terrível. Mas precisa-se ter a consciência, né? Que os filhos são só como que emprestados por Deus, né? Para as mães cuidar, educar, e como a palavra diz, os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E o guerreiro joga a flecha longe, né? E é essa consciência que as mães precisam ter. Quanto mais longe o filho for, não no sentido de distância física, né? Mas crescer, se desenvolver na vida, mais bem-sucedida ela foi na sua função de mãe, né? Precisamos analisar atentamente essa questão da identidade, pois trata-se de um assunto muito atual. João poderia ter tirado vantagens de sua ascendência sobre as multidões na época em que gozava de grande popularidade, ou poderia ter se deixado seduzir pelo aplauso das massas. O fato de eles estarem transferindo seu apreço dos sacerdotes de Jerusalém para ele poderia tê-lo tornado arrogante e ambicioso. Teria sido muito simples acenar que sim, quando lhe perguntaram se ele era ou não o Messias. Outro homem que não fosse tão íntegro quanto João, em seu lugar, teria cedido à tentação e responderia: bom, eu não tinha pensado nas coisas exatamente nos termos em que as estão colocando, mas talvez estejam certos. Existe mesmo algo de messiânico em mim. Por que não aceitamos essa tese de que eu sou o Cristo, só para ver o que acontece? E se João tivesse feito isso? É bem provável que conseguisse manter a mentira de pé por algum tempo, mas o fato é que o verdadeiro João nem quis tentar. Em seu interior tudo estava muito em ordem,
e ele veria claramente as terríveis implicações de assumir uma identidade falsa. E se por um acaso houve um momento em que a voz das multidões falou alto, a voz de Deus que soava em seu interior falou ainda mais alto. E essa voz foi mais convincente porque o profeta já colocara em ordem o seu mundo interior, quando estivera no deserto. Não subestimemos a importância desse princípio. Em nossos dias, nesse mundo todo dirigido pelos meios de comunicação de massas, muitos homens bons e talentosos que ocupam posições de liderança estão constantemente diante da tentação de passarem a crer em seus próprios textos publicitários. E se eles acreditarem na sua personalidade e seu exercício de liderança, irão aos poucos sendo contaminados pela fantasia do messianismo. Então eles se esquecerão de que não são nada e passarão a ter uma visão distorcida da sua própria identidade. E por que isso acontece? Porque estão sempre ocupados demais e não podem passar algum tempo no deserto para colocar em ordem seu mundo interior. Os programas da organização tornam-se dominantes, o aplauso dos seguidores por demais fascinantes, e assim, em meio ao agitado burburinho de sua vida pública, a voz de Deus fica abafada. Porque a voz de Deus é suave, né? A voz do Espírito Santo, ela é muito suave. Então, na correria, na barulheira, a gente não é capaz de ouvir. E eu lendo aqui, eu me recordei de um momento que eu estive num deserto. Foi mal. Não era planejado tocar nesse assunto. Mas foi o momento que eu mais ouvi a voz de Deus. Porque eu estava em silêncio, estava sozinha e não tinha mais a ninguém a recorrer. E foi um período que Deus, não que Deus mais falou comigo, mas que eu mais ouvi a voz de Deus. Eu senti a presença de Deus ao meu lado, tocar no meu ombro e falar: filha, vai ficar tudo bem. Isso vai passar. E realmente passou. E ficou tudo bem. Mas eu precisei passar por aquele deserto para parar e ouvir a voz de Deus. Porque como o texto diz aqui, no meio da bagunça, da barulheira, a gente não ouve, porque a voz de Deus é muito suave, é muito sutil. Então a gente precisa de momentos de tranquilidade, não necessariamente esperar ter que passar por um deserto, mas no dia a dia, né, tirar um momento de ficar mais tranquilo para poder ouvir a voz de Deus. Lendo mais uma vez essa notável resposta que João deu aos seus interlocutores, vemos que o profeta do deserto também entendia o objetivo de sua função como precursor de Cristo. Esse é outro aspecto da condição de chamado. E quando lhe indagaram acerca da sua opinião a respeito da crescente popularidade daquele homem de Nazaré, ele comparou sua missão com a de um padrinho de casamento. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que no caso era João, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. A função do amigo é estar ao lado do noivo, cuidando para que a atenção de todos seja voltada para ele. Seria ridículo se no meio da cerimônia de casamento o padrinho se voltasse para os convidados e começasse a cantar ou a recitar um monólogo cômico. A melhor maneira de ele realizar sua tarefa é não chamar a atenção dos outros sobre si mesmo, mas procurar voltá-la para o noivo e a noiva. E foi isso que João fez.
E se Jesus era o noivo, para usar a metáfora que ele criou, então a única preocupação de João era ser o amigo dele e nada mais. Esse era o objetivo de seu chamado, e ele não tinha o menor desejo de ultrapassar esse limite. Portanto, quando João viu as multidões dirigindo-se para Jesus, sentiu-se altamente gratificado, tinha alcançado sua missão. Mas numa situação dessa, somente um homem chamado, como era o caso de João, não se perturba. E por último, João, sendo um homem chamado, também sabia o que era um compromisso pessoal. Convém que ele cresça e que eu diminua, foi o que João disse. Disse ele aos que o procuraram para saber de sua reação. Um homem impelido nunca teria dito o que ele disse, pois esse tipo de indivíduo é compelido a buscar mais e mais atenção dos outros, mais e mais poder, mais e mais bens materiais. Um homem seduzido pelas glórias da vida pública teria assumido uma postura mais competitiva. Mas em João, o seu senso de compromisso pessoal falou mais alto em seu coração. E uma vez tendo concluído a tarefa para a qual fora designado, apresentar Cristo como o Cordeiro de Deus, sentia realizado, pronto para se retirar do cenário público. E são esses atributos, esse senso de mordomia cristã revelado por João, sua consciência acerca da própria identidade, a visão clara de sua função e seu senso de compromisso, que constitui as características da pessoa chamada. E são também as marcas de indivíduos que primeiro cultivavam seu mundo interior, para que dele jorrem as fontes da vida. Que diferença marcante se nota entre a vida do rei Saul e a de João Batista. O primeiro tentou defender sua gaiola dourada e saiu derrotado. O outro se contentou com um lugar no deserto e a oportunidade de servir a Deus e saiu vitorioso. A vida de João apresenta diversas qualidades especiais que merecem nossa admiração. Vemos nele, por exemplo, uma grande paz que não depende de segurança profissional. Tenho conversado com muitas pessoas que, por razões as mais diversas, fracassaram em sua carreira profissional e, consequentemente, perderam seu objetivo na vida. Isso pode ser sinal de que havia edificado toda a sua existência sobre bases profissionais, em vez de firmá-la sobre a solidez e a estabilidade de um mundo interior em ordem, que é comandado e dirigido por Deus. Além disso, João demonstra possuir também uma espécie de gozo que não deve ser confundido com o nosso moderno conceito de felicidade. Um estado emocional que depende de tudo estar correndo bem. E quando os outros começaram a pensar que ele temia acabar como um fracassado, descobriram que na verdade ele estava muito contente, apesar de saber que estava perdendo os níveis de audiência. Talvez alguns homens de seu tempo não tivessem essa mesma atitude, mas João possuía essa tranquilidade, porque baseava suas avaliações primeiramente em seu mundo interior, onde os valores são formados de acordo com as disposições de Deus. Quando contemplamos com tanta admiração a vida de João Batista, a pergunta que automaticamente nos ocorre é: como foi que ele se tornou o que era? De onde provinha essa determinação, essa resistência, essa inabalável capacidade de encarar os eventos de uma forma tão diferente dos outros? Examinando a formação que ele recebeu, poderemos ver como era a estrutura e a consistência do seu mundo interior. Um fato que serve para explicar a lucidez de João é a influência de seus pais, que lhe formaram o caráter desde os primeiros dias. A Bíblia deixa bem claro que Zacarias e Isabel eram pessoas profundamente espirituais, com extraordinária sensibilidade em relação ao chamado de João, que lhes fora revelado por meio de diversas visões de anjos. Então, desde os primeiros anos do filho, eles começaram a incutir essa missão em sua alma. Não temos muitas informações sobre a vida deles após o nascimento de João,
mas sabemos que possuíam um forte senso de integridade e perseverança. E trazendo para os nossos dias, né, claro que tinha ali um chamado muito espiritual, né, muito importante, afinal ele nasceu para anteceder a Cristo, para divulgar, né, a vinda de Jesus, mas nos nossos dias, né, você vê a importância dos pais na criação dos filhos, de incutir neles valores, responsabilidades, né, que vai interferir em toda a sua vida. A gente viu ali em capítulos anteriores, aquele do vagabundo lá, que como as falas negativas do pai fez com que lá na frente ele, um homem adulto, por mais que ele conquistou tudo que ele queria, mas ele conquistou para provar algo para o pai, ou seja, não era nem por ele mesmo, era aquela necessidade de provar algo, e mesmo assim, que depois de ter conquistado, ele perdeu tudo, porque a intenção por trás de tudo não estava correta. Então, a importância da criação dos filhos, a importância de como nós fomos criados, né? O que nossos pais falaram para nós? Eles nos incentivaram ou eles falavam: você não vai dar para nada, você é burra, você não serve para nada? Eu já presenciei muito isso, de doer o coração ouvir uma mãe falar para uma filha: vai ser uma vagabunda mesmo, não tem jeito. Você já está incutindo naquela criança a realidade da vida adulta dela. Gente, isso é muito sério, é muito sério. Graças a Deus existe terapia. Deus, né, nos concedeu esse conhecimento, essa sabedoria de poder mudar muitas coisas. Mas e quem não aceita ou não tem acesso a uma terapia? Por isso que o mundo está do jeito que está, tudo conturbado, tudo bagunçado, né? Os pais de João devem ter morrido quando ele ainda era jovem. Não sabemos como ele enfrentou essa perda. O fato é que, quando as escrituras voltam a focalizá-lo, ele está sozinho, morando no deserto, afastado da sociedade para a qual mais tarde iria ser uma voz profética. Mas veio a palavra de Deus a João, um homem insignificante, que se encontrava num lugar sem importância, um deserto. Por que, João? E por que num deserto? Principalmente porque Deus o chamou e ele atendeu. Aqui também tem outro ponto, né? Não basta Deus chamar, nós temos que aceitar, porque Deus não nos impõe nada, senão ele ia contra o princípio do livre-arbítrio. Outro motivo, de novo, do quanto a nossa decisão importa, né? O quanto o nosso querer, a nossa decisão é importante. Deus não pode agir em mim e através de mim se eu não quero. Não tem como, ele estaria indo contra um princípio dele mesmo, e Deus é perfeito, Deus não faz isso. Então, até para Deus agir na minha vida, eu tenho que querer, eu tenho que permitir, decidir por isso. O chamado exigia total submissão aos desígnios de Deus, aos seus métodos de trabalho e ao seu conceito de sucesso. E João se dispôs a aceitá-lo nesses termos, não importando o quanto isso lhe custasse. E por que um deserto? Talvez porque num deserto as pessoas consigam ouvir e meditar sobre questões que normalmente não ouvem nem examinam com facilidade. No burburinho de uma cidade, geralmente nos encontramos cercados de ruídos. Estamos muito ocupados e mergulhados até o pescoço em nossa própria importância. Nas cidades, às vezes, o estrídulo da vida pública é tão forte que não podemos ouvir a sussurrante voz de Deus. Além disso, nas cidades, as pessoas são por demais orgulhosas para ouvir a Deus.
em meio às suas estruturas de aço e concreto, seus teatros de luzes coloridas, seus magníficos templos. Aquilo que eu falei antes, né? A voz de Deus, ela é um sussurro. E se a gente não parar para ouvir com intencionalidade, a gente não vai ouvir. E não é porque ele não esteja falando, é porque a gente que não está ouvindo. Então Deus levou João para o deserto, onde poderia falar com ele. E assim que o profeta chegou lá, Deus começou a imprimir em seu mundo interior imagens que lhe deram uma visão de sua época totalmente diferente do que tinha. Ali no deserto, ele adquiriu um novo conceito de religião, de certo e errado, e dos planos de Deus para o mundo. E ali começou a cultivar também uma sensibilidade especial e uma grande coragem que o preparariam para a extraordinária tarefa que iriam desempenhar, apresentar Cristo aos seus contemporâneos. Ali o seu mundo interior estava sendo edificado, ali no deserto. A palavra de Deus veio a João no deserto. Que lugar mais estranho para Deus se manifestar. O que se pode aprender num deserto? Eu tenho a tendência de evitar os desertos, e quando tenho que passar por um, procuro desviar, dar a volta, sempre que possível. Para mim, eles têm uma conotação de dor, isolamento e sofrimento. E quem é que gosta de tais coisas? O deserto é um lugar difícil de viver, seja ele físico ou espiritual. Contudo, não há como fugir ao fato de que é nos desertos que podemos aprender as melhores lições, se em meio à luta atendermos ao chamado de Deus. Com certeza. Eu sei disso por experiência própria. No deserto aprendemos a conhecer a aridez. Ali João aprenderia não apenas a suportar a aridez do deserto, mas também a se aperceber da aridez espiritual das pessoas que iriam escutar sua pregação às margens do Rio Jordão. No deserto, as pessoas aprendem a depender só de Deus. Como os hebreus já tinham aprendido há séculos atrás, era impossível viver num deserto sem os cuidados de um Deus misericordioso. Só mesmo uma pessoa que já enfrentou dificuldades iguais às de um deserto sabe o que significa confiar totalmente no Senhor, pois não há mais ninguém a quem possa recorrer. Entretanto, o deserto tem também o seu lado positivo. Trata-se de um lugar onde podemos meditar, fazer planos e nos preparar para determinadas tarefas. Depois, quando chega a hora certa, como aconteceu a João, partiremos do deserto com nossa mensagem, com algo para dizer ao mundo, algo que porá a descoberto toda a sua hipocrisia e superficialidade. Abordaremos questões que irão tocar as profundezas do espírito humano, e assim toda uma geração será posta em contato com o Cristo de Deus. É no deserto que uma pessoa se torna chamada. Quando João se apresentou primeiro diante de seus críticos e depois de Herodes, cujos atos imorais ele repreendia, tornou-se evidente essa sua condição especial de pessoa chamada. Vemos isso pela serenidade com que desempenhava seu ministério profético. Havia algo operando em seu interior que lhe dava muita base de sabedoria e imparcialidade no julgar. E eram poucas as pessoas que resistiam à sua palavra. Como era estruturado esse mundo interior forjado no deserto? Para sermos honestos, os escritores bíblicos não nos fornecem uma resposta muito ampla. Eles apenas nos mostram as evidências de uma vida interior em plena ordem. João é o protótipo da personalidade que estamos procurando, pois se conduz com muita segurança e firmeza em um mundo onde tudo parece caótico e em desordem. Será que a vida de Saul, João Batista e daquele meu amigo, o vagabundo que venceu na vida, nos ensina alguma coisa? Parece-me que a mensagem que transmitem é clara. Faça um autoexame, dizem eles. O que motiva seus atos? Que razões o levam a agir como agem? O que espera obter com seus atos? Qual seria a sua reação se tudo lhes fosse tirado? Examinando meu mundo interior, descubro que quase diariamente tenho que enfrentar a luta da escolha entre ser um Saul ou um João Batista. Vivendo num mundo dominado pela competição, onde a realização pessoal é a coisa mais importante, é mais fácil para mim ser um Saul, ser impelido a agarrar-me às coisas, a proteger-me, a dominar.
E é possível até que haja assim, embora diga a mim mesmo que estou apenas fazendo a obra de Deus. Mas essa atitude pode gerar um forte estresse. Mas também há dias em que poderia ser como João, tendo ouvido o chamado de Deus. Já sei qual é minha missão. É uma missão que talvez exija de mim coragem e disciplina, naturalmente. Mas só que agora os resultados são problemas daquele que me chamou. Se eu vou crescer ou diminuir, isso é com ele, não comigo. Pois se resolver conduzir minha vida de acordo com as expectativas dos outros ou com as minhas próprias, ou se fazer minha autoavaliação de acordo com a opinião dos outros, isso poderá gerar caos em meu mundo interior. Mas se eu operar sempre com base no chamado divino, posso gozar de plena ordem em minha vida interior. É isso que chamamos viver sobre a graça de Deus. Não é pelo meu esforço próprio, é por aquilo que Cristo já fez. Ele já conquistou tudo por mim. Então eu só tenho que seguir o meu chamado. O resultado quem me dá é Deus. E não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. A gente quer lutar pela força do nosso braço. Só que se a gente fizer isso, a gente já sabe qual é o destino. É igual o que aconteceu com Saul. Ele colapsou, porque nós não temos essa força. Nós não temos esse poder. Nós somos dependentes de Deus. E quando nós saímos fora da rota, a gente se lasca. Esse é o capítulo de hoje. Eu não vou ler as questões, senão vai ficar muito longo, mas eu vou deixar embaixo aqui e façam, né? Respondam essas questões, porque sempre traz mais profundidade no assunto e principalmente sobre a nossa própria vida. Obrigada, meninas, por terem me acompanhado até aqui. Deus abençoe o seu dia e até amanhã. Amanhã, domingo, vou fazer todos os dias até terminar o livro. Beijos.